Chegou no Flamengo em 83, né? 84. 84. Quando o Zico saiu, em 83, cheguei em 84. Chegou em 84. Lembra até o Moser falando assim, falou, cara, tu chegou na época errada. Jogando contra, os caras pagaram ao Flamengo, foi emprestado. Como é que o Flamengo te levou? Na realidade, eu iria por Vasco. Eles tentaram uma troca. Porque o Leandro, assim, era extraordinário. E é isso. Ele era um Zico, um Maradona, jogando de lateral, jogando de zagueiro. Porque ele, Bayer Leverkusen, veio para contratar o Bernardo Volante, que era do São Paulo. Só que eles vieram para ver um jogo da seleção. E nesse jogo eu fui o capitão, jogando de lateral direito, e joguei pra caraca. A gente meteu 4-0 em Portugal. Aí o Beckenbauer falou assim, Jorge, vou te ser sincero. Nike era patrocinadora, né, de alguns atletas, não era, na época era Umbro, que era da camisa e tal, mas a chuteira eu era Nike, eram 10 jogadores mais ou menos da Nike, do Ronaldo Fenômeno, do Cafu, Roberto Carlos e o Ronaldinho também, que quase a gente chegou a levar para as Olimpíadas, mas acabou ele não indo bem nas Olimpíadas, a gente perdeu para a Argentina. Sim. Chegou no Flamengo em 83, né? 84. 84. Quando o Zico saiu, em 83, cheguei em 84. Chegou em 84. Lembra até o Moser falando assim, falou, cara, tu chegou na época errada. Ainda bem que ele votou em 85. Pô, mas só o Moser, bom, o Zico saiu, mas Moser, Leandro, enfim. Andrade, Zico, Lico, Nunes, Tita, pelo amor de Deus. Todo mundo tava lá quando o Zico chegou. Você, por um moleque de Guadalupe, cara, todos eles eram também, foram moleques em algum lugar, mas já tinham conquistado muita coisa. Como é que foi? Tu chegar ali e uma parada, hein? Acho que muita gente não sabe. Para jogar de lateral esquerdo, né? Sim. Pô, fala pra mim. Deixa eu contar um pouquinho da minha história, um pouquinho antes disso. Que tem uma pessoa que é muito importante na minha vida, que eu perdi meu pai tinha 10 anos. Você tem uma história um pouco parecida, você perdeu tua mãe, né, com 17 anos. Contou um pouquinho da... Vou contar a tua história, não. Você que conta a sua. Se vira com o teu bagulho. E eu perdi meu pai com 10 anos de idade. Minha mãe, graças a Deus, viveu até esse ano. Minha mãe morreu com 92 anos. A gente aproveitou demais minha mãe. Nossa, Dona Tereza, coisa linda. E quando meu pai morreu, eu fiquei muito amigo de um cara chamado Antônio Carlos. O apelido dele era Catanha. E ele cuidava, onde eu tenho o instituto hoje, que é uma área de 11 mil metros quadrados aproximadamente, era um campo, e tinham 2 quadras laterais desse campo. Eu acordava às 4 horas da manhã, eu e mais 3 amigos, na época, com 11 anos de idade, varríamos meu prédio, o Minhocão, para quem conhece ali em Guadalupe. 7 horas da manhã eu ia para a escola, chegava da escola meio-dia, já almoçado já, e ia direto para o campo para ajudar o Catanha. O Catanha era o cara que cuidava daquele campo. E ele tinha um time chamado Atília Futebol Clube, que era igualzinho ao América. E aí, o Catanha, ele foi um cara muito importante na minha vida, que ele me acompanhou durante 3 anos. Eu fiquei muito amigo dele, desde que meu pai morreu, em 75 até 78. O Catanha morreu em 78. Ficava lá até às 5 horas. 5 horas era a pelada que a gente tinha lá na quadra. Era sagrado aquilo ali, de jeito nenhum eu podia deixar. E final de semana, como eu treinava no time dele, eu jogava no Atília Futebol Clube final de semana. E esse cara me ensinou muita coisa importante. Um dos dias eu parei, ele falou assim, meu apelido era Sapinho. Sapinho, vem cá. Ele falou, dá uma olhada ali na entrada 13 e na entrada 14. A entrada 13 era só da galera que fumava maconha e cheirava cocaína. E na entrada 14 era só a galera da cachaça. Eu tinha irmão nas duas. O Zé na entrada 13, que fumava maconha e cheirava cocaína. E o Jaime, que era o Tostão, que é o meu apelido do meu irmão Zé era Boquinha, e o outro era Tostão, que era o Jaime. Hoje ele é um pastor, é uma grande alegria para minha família, por isso que eu me via me converter, pela vida dele principalmente. Mas isso aí já para uma outra hora. Ele parou ali e falou assim, me promete que você nunca vai frequentar essas 2 entradas. E aquilo ali marcou a minha vida, eu tinha 12 anos de idade. E eu nunca mais esqueci. Ele falou, me promete que você vai ser uma grande alegria para sua mãe. Cara, foi maravilhoso para mim aquilo ali. Ter conhecimento desse cara, ver como ele amava aquela comunidade. Tem um local que a gente chama lá fora, era padaria, farmácia, a gente ia lá fora para comprar pão. Ele levava, era 5 minutinhos para ir lá fora, dali do 19 até o local. Todo mundo que é de lá, que vai ver isso aqui, sabe como é que é.
Ele levava mais de 1 hora, porque ele era muito querido. Ele ajudava a Dona Maria, que não tinha remédio. Ele ajudava o senhor que não tinha o que comer dentro de casa. Era assim, ele pegava tudo aquilo que ele conquistava no final de semana pelo aluguel do campo, e ele se mantinha, naturalmente, ele estava trabalhando por isso, mas ele ajudava tanta gente. E ele amava as pessoas, ele era tão querido ali, e ele morreu porque ele quis melhorar aquilo ali. A gente tinha uma baliza de madeira, e eu tenho lá no meu instituto um monumento em homenagem a ele, o material pelo qual ele morreu. Ele trouxe as barras de ferro, ele, meu irmão, Silônio e Renatinho. Esses 4 trouxeram 2 grandes barras de ferro nas costas que iam virar a baliza, vindo pela Avenida Brasil no canteiro. E ele, infelizmente, um cara estava bêbado. Eles não eram para estar ali, não era um local para andar. O canteiro, na época, não era aquele canteiro alto, mas era um canteiro do nível da pista da Avenida Brasil. O cara invadiu o canteiro e matou 2 pessoas, uma das quais ele. Meu irmão foi jogado longe. Renatinho também, o Renatinho que veio avisar todo mundo. Renatinho hoje está com a minha idade, um pouquinho mais velho que eu, uns 60 anos mais ou menos. Estou com 58. Então, assim, para nós foi uma grande tristeza. Mas esse cara deixou um legado. Acácio, lateral direito, esqueci o nome dele agora. Oliveira, se eu não me engano, queria trocar por mim. Só que o Acácio não quis ir para o América. Aí melou o negócio. O Seabra era o supervisor do Flamengo. Ele saiu do Flamengo e foi pro América ser supervisor. E quando ele foi, os caras já falaram pra ele, ó, vê se você consegue trazer o Jorginho pra cá. Eu tava muito bem, o Júnior tinha saído, então nunca tive o privilégio de jogar com o Júnior. Quando eu cheguei no Flamengo, o Júnior já tava no Torino, e quando eu saí, depois em 89, o Júnior chegou em 90. Chegou em 90. É pra não ter conflito. E aí, assim, eu acabei não jogando de lateral esquerdo no Flamengo, porque quando foi estrear, o Moser machucou, jogando futebol, a gente jogando na quadra ali do ginásio do Flamengo, sentiu a perna, levantou a perna demais, sentiu a perna. A gente tava com o Guto machucado, Figueiredo machucado, na época eu falei Figueiredo que morreu, que faleceu junto com o irmão do Bebeto, e também, se eu não me engano, o Zé Carlos II machucado. E aí o Leandro falou, Zagallo, não se preocupa, eu vou de zagueiro, o Jorginho tá bem pra caramba, tá jogando, já jogou na seleção e tal, pode até ser convocado daqui a pouco, deixa ele de lateral direito. E fui, nunca fiquei no Flamengo, no banco. Isso em 84. Na estreia minha, aí deu um cruzamento pro Nunes, foi gol de cabeça dele. E aí não saí mais. Deu sorte, quase não cruzava direito. Não, é verdade. Acabava o treino, não apenas ali com o Paulo, mas eu segui minha carreira assim, sempre treinando, cruzando muito, olhando, cruzando, tirando do goleiro, cruzando com o peito do pé. No momento que eu tinha a possibilidade realmente livre, foi isso que aconteceu na Copa do Mundo, de dar aquele cruzamento pro Romário ali, porque foi o momento, ou na realidade foi o único cruzamento que eu tive a oportunidade de dominar depois do passe do Dunga e olhar como estava a área. Aí eu pude dar aquele cruzamento perfeito. Tu que aí não tá lembrando, bota aí. Depois, cara, no você vê o cruzamento do Jorginho pro Romário. 1-0, acho que o jogo mais difícil, tirando a final. Cruzei de todas as formas. Eu lembro até hoje, que depois eu vi os jogos, o Galvão até falava, Jorginho, chega, pelo alto não dá. Aí daqui a pouco ele falou, quando a gente menos esperava, aconteceu pelo alto. E o Romário sempre imprevisível, né? Caraca, mas subia muito, né? Eu sabia que eu podia cruzar. Você conhece o cara. Só que a vantagem foi que o Raí puxou os 2 zagueiros. Ele veio realmente no primeiro pau. E quando eu percebi o Raí puxando, eu falei, cara, eu vou dar no segundo pau um pouquinho atrás e peguei o Romário. Mas o Romário subia muito. Não, e o cara pensa isso com assim, milésimos de segundo. Exatamente. Porque o Leandro era assim, extraordinário. Então a gente estava na fisioterapia e o filho dele estava lá. O filho dele devia ter uns 2, 3 anos mais ou menos. Ele falou assim, a gente deitado, eu numa maca, ele na outra. Ele falou assim, filho, olhou pro filho e falou, filho, sabe quando o Jorginho vai jogar igual o papai? Aí eu assim, olhei assustado pra ele, ele falou assim, nunca. Aí eu, deu aquela gelada, né? Ele falou, tô de sacanagem contigo, tô brincando contigo, tu joga pra caraca, mas assim, ter a minha habilidade vai ser difícil pra caraca. Aí a gente começou a rir, eu falei, não,
realmente, cara, pô, como ele é habilidoso. Assim, porque o Leandro, assim, era extraordinário. E é isso. Ele era um Zico, um Maradona jogando de lateral, jogando de zagueiro. Porque ele tinha habilidade com as duas pernas, driblava pra dentro, pra fora, com uma facilidade. Na hora que todo mundo achava que ele ia dar um chutão, ele matava no peito dentro da área e saía driblando, meu amigo, com a tranquilidade. Eu tava vendo com a minha esposa esse jogo de 87, eu falei assim, olha só o Leandro. Muitas vezes, como ele era lateral, ele saía driblando e ia pra frente. E ele já sabia que eu ia ficar pra ele também, né? Sim. E sabia que tinha um Ailton também, que era uma pegada forte e tal, mas ele era um absurdo. Mas aquilo ali me motivou. Eu falei assim, é verdade, eu não vou chegar a ser um Leandro. Tecnicamente. Até vários torcedores fazem algumas pesquisas, né? E falam assim, fazem perguntas, algumas enquetes, né? Quem foi melhor e tal. Eu reconheço, o Leandro foi muito melhor do que eu. E para mim, o Leandro foi muito melhor do que todos. Não cheguei a jogar com o Carlos Alberto Santos, não vi o Carlos Alberto Santos jogar, só de vídeo. Jogava pra caraca também o gol que ele fez na Copa do Mundo. Mas assim, a habilidade do Leandro, eu tenho certeza absoluta que nenhum outro lateral. Tecnicamente, ele é imbatível. Não tem. Toninho Baiano jogava pra caraca, Cafu, que fez uma história maravilhosa pra caramba e tal. Tem uns que são maiores e tem outros que são melhores. O Bayer Leverkusen veio pra contratar o Bernardo Volante, que era do São Paulo. Só que eles vieram pra ver um jogo da seleção. E nesse jogo eu fui o capitão, jogando de lateral direito, e joguei pra caraca. A gente meteu 4-0 em Portugal. E joguei muito, ultrapassando, vindo por dentro, indo por fora e tal. E o Kalmund, que era o cara famoso lá do Leverkusen, que ele é chamado lá de o gordo bandido, que era Dick Bandido, né? Porque ele era assim, aquele cara que conhecia tudo, conhecia as manhas do futebol. E aí ele falou, o treinador, na realidade, falou pra ele falou, Kalmund, cara, eu quero levar esse jogador aqui, eu não quero o Bernardo, não. O Bernardo fez um bom jogo, mas assim, eu realmente fui muito bem nesse jogo. E ele falou, eu acho que esse cara o Jorginho vai ser perfeito pra gente ali jogando como segundo volante. E fui pra Alemanha. De lateral? De lateral, o cara enxergou isso. Impressionante. Do treinador. Impressionante. E eu fui pro Leverkusen, foi difícil pra caramba, e aconteceu uma coisa... quando as coisas acontecem, tem que acontecer, é impressionante. Eu era capitão da seleção, ia disputar a Copa América de 89, que fomos campeões. Eu permaneci na convocação, no elenco, mas não fiz parte em nenhum momento, não joguei em nenhum momento. Meu nome tá lá e tudo, mas eu só fazia parte do elenco, mas eu não joguei em nenhum momento, nem fiquei no banco porque eu machuquei. Eu tive uma entorse, fui dar um drible meio Bebeto ali, aquele drible pra fora que ele dava, torci o joelho. Quando eu torci o joelho, eu fui cortado em termos assim, eu falei, vai pra casa porque você não tem o que fazer, né? E eu tava, na minha casa, tava lá o treinador, o Kalmund e o empresário na época, que era o Juan Figuer, tratando dessa situação e queria conversar comigo. Número 1 do Brasil. Brasil. Eu só fui pro Leverkusen porque eu me machuquei, porque senão eu não iria, porque eu não ia ter tempo de ter reunião com os caras, e era proibido os empresários chegarem na Granja Comari, não podia entrar nenhum, e lá não podia subir ninguém, a gente não podia sair. Era assim, 3 meses dentro da seleção, porque a gente disputava a Copa América e eliminatórias junto. Era muito diferente do que é hoje. Você vem, fica 9 dias, faz 2 jogos e volta novamente pro seu clube durante 4 anos. Não, na época era um torneio, Copa América e eliminatórias. Então fui para casa, consegui a transferência, fui inclusive com muleta, com a bandagem para Leverkusen. Com quantos anos, Jorge? Isso eu tava com 24 anos de idade. Caramba, os caras contrataram machucado. Machucado. Assim, machucado. Porra, não, fui lá e fiz o contrato. Cara, eles... Com a Figuer também. Interessante, né, cara? Quando eu cheguei lá, o médico falou assim, né, com todo respeito, naturalmente, mas eu acho que a fisioterapia dos caras estava na nossa frente. O médico falou assim, você não pode ficar com a perna enfaixada. Você pode correr, porque o teu problema é colateral. Colateral medial. Você pode correr para você não perder a tua musculatura. Você pode fazer, por exemplo, os caras estavam na nossa frente. Você pode fazer o trabalho ali, um anterior de coxa, um posterior de coxa. O que você não pode fazer é um movimento lateral. Dessa direção, da Só que eu falei, pô, cara, o nosso médico da seleção falou que eu tenho que ficar. Aí eu tirei lá, fiz os trabalhos, tinha que fazer. Quando eu voltei a faixa de novo e tal. Mas eu já estava bem melhor e eu consegui me recuperar para as eliminatórias. Caraca, e o cara tava certo, tinha total razão. Total razão. Tu fez o trajeto
Muitos fizeram. Muitos brasileiros Leverkusen primeiro, pega a experiência do Bayern de Munique malandramente, ia lá e pensava. Pô, vários. Zé Roberto, Lúcio, Paulo Sérgio. Uma galera. Giovanni foi? O Elber não. O Elber não passou. Não, o Elber foi, na realidade, o Bayern não quis contratar o Elber teve um destaque num time, não sei se foi no Nuremberg, aí ele foi pro Stuttgart. O Stuttgart contratou e aí sim o Bayern de Munique pegou. O Bayern de Munique levou. Cara, porque é um caminho que muitos brasileiros de sucesso fizeram, né? Chegam em Leverkusen, jovens, se adaptam à Alemanha e o Bayern de Munique. Pô, e tu jogou no... Porra, tava vendo o Bayern de Munique quando você chegou lá. O treinador era um tal de Beckenbauer, era esse? Depois primeiro era o Erich Ribbeck, foi até treinador da seleção, mas ele não foi bem, aí levaram o Beckenbauer, que ia ser, logo em seguida, ele já estava para ser o presidente do clube. Sim. Mas aí pediram para ele assumir. Pô, eu falei, que honra, imagina, Beckenbauer, meu amigo. Eu lembro até hoje que quando teve a convocação para a seleção e eu vim embora para disputar a Copa de 94. Tinha acabado de ser campeão. Campeão da Bundesliga, né? Matheus fez um golaço, um gol de falta e eu fiz um golaço de esquerda, uma batida de esquerda assim, o único gol de esquerda que eu tenho na minha vida. Foi lá no ângulo, a bola foi saindo assim, entrou lá no ângulo direito do goleiro. Em Munique mesmo? Em Munique. A gente jogando contra o Schalke 04, metemos 2-0. Se a gente empatasse, o Kaiserslautern era campeão. Você jogava no Olympia Stadium, né? Isso, no Olympia Stadium, Aí o Beckenbauer falou assim, Jorge, vou te ser sincero, cara, o Brasil não vai ser campeão. O futebol de vocês é futebol samba, futebol sem compromisso. Eu falei, você se engana. Caraca, falou isso. Eu falei, você não conhece o Parreira. Falei, ó, vou voltar campeão e vou te dar um abraço. E voltei campeão e dei um abraço nele. Cara, foi muito legal. Maravilha. Muito legal. Pô, e ele podia falar porque ele foi campeão em 90. Tinha acabado, exatamente. Vencei. E com um parceiro teu de time, né? Porque a gente tava brincando que o Matheus ele era o líbero do time. Pô, ele é pequeno, né? Jogava demais, cara. Mas, a gente jogava num 3-5-2, só que quando a gente começava a ganhar, tentando entrar no campo do adversário, já na segunda fase, ele já adiantava como um volante. Mas era perfeito, cara. Perfeito o movimento dele. A leitura A leitura que ele tinha, exatamente. Que não é só estar ali de líbero, né? Você tem que saber a hora certa de sair. Quando automaticamente a gente estava, hoje a gente entende, né, quando a gente já estava num posicionamento ofensivo, ele já se colocava ali quase que como um volante, mas perdia a bola automaticamente, cara. Ele tomava a posição dele, ele voltava em velocidade e já formava de novo a linha de 3, voltando os dois alas, que era eu. Você era o ala. Eu era o ala. Direito ou esquerdo? Direito. Eu tinha um pouquinho de dificuldade de jogar como ala, porque o ala você já tem que estar um pouquinho mais à frente. Sim. Não é como um lateral, que é aquela surpresa que você chega. E eu também não tinha um Bebeto, né, para jogar do meu lado. Então o nível não era... Porque o Bebeto nem olhava, o Bebeto só fazia assim, eu já via, ultrapassava, já sabia que ele tocava pra mim. Saía de fora pra dentro, né? Exatamente. E esse título de 94, tu acha que veio pra coroar, assim, teu trabalho? A gente desacreditado aqui, né? Porque tu tava no jogo de 93, no Maracanã, foi contra a Argentina ou contra o Uruguai? O jogo do Romário, que o Romário foi convocado. Sim, tava contra o Uruguai na final. Contra o Uruguai, que o Romário meteu 2 gols do Romário, 2-0. Tem jogos, assim, tem alguns jogos... 130 mil pessoas no Maracanã. Que servem pra carimbar, né? Um jogo desse carimba título. Sim. O cruzamento foi seu? O Romário meteu um gol. Não, foi do Bebeto. Foi do Bebeto. Porque, assim, eu costumo dizer que tem jogos que carimbam o título, jogos anteriores. Sim. E esse era um jogo que carimbou o título. Assim, eu era moleque, mas foi uma... desse jogo, acho que ele é tão importante quanto a semifinal. Verdade. Porque classificou, é claro. Verdade. Mas pra dar moral, porque a confiança é tudo pra um cara que faz o esporte. Esse jogo, Fernando, foi muito importante pra gente, porque, assim, o Romário também foi convocado. Porque o Romário não vinha sendo convocado. É isso. Caraca, pô, esse título de 94 foi incrível mesmo, porque eu tava... Você machucou, né, cara? Isso. Você machucou... Foi contra a Suécia mesmo? No último jogo. Machuquei contra a Itália. Contra a Suécia eu joguei o tempo todo e, infelizmente, contra a Itália eu tinha acabado de dar um drible entre dois... Eu não lembro exatamente o nome do zagueiro, mas entre os dois, zagueiro e lateral, e consegui. Só que a bola caiu na minha esquerda. E eu, para não bater de esquerda, botei de 3 dedos. Nessa hora, abriu uma brecha mesmo aqui no anterior da minha coxa direita e
eu ainda tentei ainda, eu falei, cara, eu não posso ficar em campo assim, mancando. Aí eu passei no banco e falei pra Herrera, aquece o Cafu. Aí depois do jogo ele falou assim, pô, já escalou o time? Já escalou o time. Falei, pô, quem ia entrar? Pô, não era, pô, não tinha como, não tinha Leonardo pra botar branco do lado direito, não tem como, era o Cafu, pô. Não, poderia colocar o Mazinho ali. Eu falei, mas tu não ia colocar o Mazinho de lateral direito, tu ia colocar... Tava jogando o Mazinho, não ia E do jeito que o Cafu tava já aqui no meu cangote, é porque eu tava muito bem, e depois, tanto que em 98 Cafu ele bem acabou mais jovem, indo. bem mais jovem. Bem mais jovem. jovem que você também, né? Você não era velho em 94, mas o Cafu Não, eu era bem tava mais com jovem. 29, o Cafu devia estar com uns 22, 23. Bem mais jovem e Não, mas eu fisicamente. tava, fisicamente, 29 anos, você sabe, é assim, é o auge. Isso. De 28 a 32 anos é o auge que você tá muito bem fisicamente, uma inteligência, assim, porque Experiente. pela experiência você passa a saber realmente os caminhos, os atalhos, é um período maravilhoso. Eu tava muito bem. Mas assim, até contar rapidamente aqui uma situação, e eu falo isso para meus jogadores. Muito cuidado, cuide do seu corpo. Por quê? Eu fui dar uma entrevista entre a semifinal e a final. Nós fomos primeiro na Nike, que era a minha patrocinadora. Desculpa aí falar. Pode falar o que quiser. Nike era a patrocinadora, né, de alguns atletas. Não era, na época era a Umbro, que era da camisa e tal, mas a chuteira eu era Nike. Eram 10 jogadores mais ou menos da Nike. E nós fomos na Nike pegar material e tal. Organizei a coisa toda e tal, porque eu tinha... Como eu falava alemão, o cara que era o diretor, era alemão. Ajudei a traduzir muita coisa para aqueles que fizeram o contrato. E aí fomos lá, e depois disso eu fui na Universal Studios dar uma entrevista. Porra, que maneiro, hein? E foi maravilhoso, a galera, pô, me abraçou, tinha vários brasileiros na Universal Studios ali em Los Angeles, né, no centro de Los Angeles, quer dizer, no centro próximo de Los Angeles. Só que na volta, eu fui dali, da onde eu tava, foi 30 minutinhos na ida, só que na volta, um trânsito miserável, 5 horas dentro de uma van. Caraca. E isso... 3 dias antes do jogo final. Ou 3 dias antes do jogo final. Quer dizer, provavelmente, aquela entrevista ali atrapalhou muito a minha recuperação para o jogo final. E que eu tive um estiramento. Caraca. Então eu falo sempre para os jogadores, vocês às vezes, né, acaba um jogo, se de repente vai para a night, não tem nenhum problema você ir, mas no momento certo. Você quer sair no momento certo, você quer beber alguma coisa no momento certo. Você tem que entender que você não é como teus amigos, que podem sair, que podem fazer o que quiser, mas você precisa do teu corpo. Então foi assim uma experiência para mim que eu lamentei muito, né? Provavelmente eu não disputei uma final de Copa do Mundo toda por causa de um erro estratégico meu ali. Deveria ter ficado pianinho ali no hotel. Tava com a minha esposa lá, inclusive, mas infelizmente acabei sofrendo uma contusão. Caraca, que cagada. Falando de Japão... Quando eu fui pro Japão, cara, é um mundo diferente. Porque o japonês, você sabe que eles copiaram muito bem, por exemplo, carro. Muita coisa os caras copiaram e os caras são fera hoje. Você pega os carros japoneses, assim, não dá trabalho. Você fica ali 10 anos e não tem problema no motor, aquela coisa toda. Então, e eles são muito humildes em perguntar. Então, quando eu cheguei no Japão, eu não cheguei apenas como um jogador. Eu cheguei, o Edu falou pra mim, o Edu foi meu treinador, me levou pro Japão. Caraca. E foi interessante porque o Alcindo tinha saído. E o Zico queria levar um centroavante. O Edu falou, não, eu quero o Jorginho. Ele tá no Bayern de Munique, ele quer sair de lá. Que eu tinha, né, eu queria sair do Bayern de Munique jogando de ala, não tava gostando, eu queria jogar de meio campo e tal, porque eu joguei 3 anos no Leverkusen como meio campo. Aí o Zico foi vencido pelo Edu, pela insistência do Edu e me levou. Porque ele falou, falou, não, eu quero líder, eu quero o cara que vai me ajudar dentro de campo, taticamente ele vai falar pra eles como tem que se posicionar, que tinha alguns erros táticos, assim, absurdos. E os japoneses precisavam entender isso. E a tua escola na Alemanha era maravilhosa. Fantástica, exatamente. Aí eu fui pra lá e tinha centroavantes japoneses só que o meu lateral, o meu volante me perguntava qual é o momento que eu tenho que passar, Jorge, qual é o momento que eu tenho que ser o primeiro, o segundo volante, e eu explicava tudo isso para eles e foi muito legal. A gente, tanto eu, Leonardo, o próprio Zico, que eu não joguei com o Zico lá, ele era meu diretor, mas Evaí, César Sampaio, Zinho, todo mundo, essa galera, assim, uns no Bismarck, uns no Kashima, outros no Verde Kawasaki, no Yokohama Flugels, na época que existia. Então, assim, a gente
passou a ser o Dunga, por exemplo, no Júbilo Iwata, por isso que o Dunga também tinha essa questão tática já, quando ele chegou à seleção brasileira, muitos acham que ele caiu de paraquedas, ele já tinha uma leitura tática importante, porque ele era basicamente um treinador dentro do Júbilo Iwata. Ele brigava com os jogadores, ele chamava atenção, ele organizava, e isso também dentro da seleção brasileira. Então, assim, o Japão é diferente, cara. Sinceramente, eu nunca fui tão respeitado e tão amado como eu fui no Japão. Na Alemanha, aqui no Brasil, é diferente, cara. É diferente. Eu, como treinador, eu fui aplaudido de pé pelo time adversário. Assim, eu nunca vi isso na minha vida. Os caras gritavam o meu nome, eu jogando contra o Reds Urawa, que é o grande rival ali hoje, depois do Verde Kawasaki, né? Mas o grande rival do Kashima. Eu saí, assim, aplaudido de pé. Como treinador, cara. Isso em 2012, quando a gente foi jogar lá pela J-League. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Então, assim, no Japão realmente mudou a minha vida assim, em termos de respeito às pessoas, respeito aos mais velhos. O que os caras fizeram na Copa do Mundo aqui. Eu termino, todas as vezes que eu vou correr lá no meu prédio, no meu condomínio, eu corro na esteira e acabando, eu limpo a esteira toda. Isso eu aprendi no Japão. Como eles limpam o estádio, como eles fizeram aqui, acabou ali o jogo deles ali, eles limparam o estádio todo. Isso assim, esse é o japonês. Os meus filhos, pequenininhos ali, Larissa, que hoje está com 33 anos, 34, já acabou de fazer agora, dia 17 de julho, alguns dias atrás. Ela estava com 6 para 7 anos. Ela, ao terminar a aula, ela limpava a sala todinha antes de ir embora. Cara, é algo assim fenomenal. O respeito que eles têm ao mais velho, que eles chamam de sansei. Se você, por exemplo, é mais velho, mais novo do que eu, como é... Senpai, eu acho. Hã? Acho que o veterano é senpai. Sansei é o... É a geração. É, da geração. Ele é falando japonês É também. isso aí. O respeito que eles têm é impressionante. Por exemplo, se eu estudei com você, mas eu sou mais velho do que você, para você vender um carro, você perguntava para mim e você me dava prioridade se você quisesse vender esse carro para que eu pudesse comprar por um valor menor. Assim, é algo Coisa de... impressionante. Realmente, o Japão o povo japonês é fantástico. A equipe, realmente, a gente fez uma grande Copa do Mundo, nós classificamos ganhando da Argentina lá de 3-1 na casa deles, com 3 rodadas de antecedência. Então, assim, fomos campeões da Copa América, em cima da Argentina, ganhando de 3-0 também. Fomos campeões da Copa das Confederações em cima dos Estados Unidos. Numa virada, eles estavam ganhando a gente 2-0, a gente virou para 3-2. Então, assim, estava tudo correndo muito bem. Fizemos uma primeira fase fantástica, depois também fizemos uma oitava de final maravilhosa, conseguindo passar. Pegamos uma Holanda que eu tenho certeza absoluta, se a gente passa pela Holanda, a gente pegaria Uruguai e depois Espanha. Uruguai, a gente estava batendo o Uruguai direto e a Espanha, o estilo de jogo, a forma de jogar da Espanha, com certeza não se encaixaria bem com a gente, porque a gente tinha, como você falou, a gente não tinha a geração de 2006, porque já tinha passado o tempo ali do Rivaldo, do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno, do Cafu, Roberto Carlos e o Ronaldinho também, que quase a gente chegou a levar para as Olimpíadas, mas acabou ele não indo bem nas Olimpíadas, a gente perdeu para a Argentina. Sim, né? Foi muito mal, a gente perdeu para a Argentina de 3-0. E o Ronaldinho realmente assim, porque ele não estava concentrado mais, ele já estava vivendo uma vida já extra-campo, já difícil, que ele acabou não indo. Mas era um cara que seria muito importante pra gente se ele tivesse focado. Mas a gente viu que não estava focado. A gente não convocou o Adriano, né? Fez um grande brasileiro ali em 2009. O Dunga, inclusive, quando o Adriano voltou da Inter de Milão pro Brasil, o Dunga falou pra mim, você vai lá, Jorge, não deixa ele parar, fala pra ele o quanto a gente precisa dele. Tive uma conversa com ele, com a avó dele, com a mãe dele, com o irmãozinho dele pequenininho ainda na casa dele. A gente falando pra ele o quanto era importante ele permanecer, ele continuar jogando, não desistir, jogar no Flamengo e tal. E ele comprou essa ideia, ficou firme e tal, mas naquele ano realmente ele estava num ano muito difícil, talvez pelo um relacionamento que ele tinha na época. Na semana final, na semana da convocação, o Dunga pediu para fazer algumas visitas. Eu fui no Flamengo e ao chegar lá, que eu fui lá ver
ver como o Kleberson estava também na recuperação dele, que ele tinha tido uma fratura. E infelizmente o Adriano não estava. O Adriano faltou quase que uma semana de treinamento. E eu fiquei sabendo disso e a gente acabou tomando a decisão de não convocá-lo. Então, assim, a gente naturalmente levou o Grafite, levou o Luiz Fabiano, né? Foram os 2 atacantes, mas o Luiz Fabiano fez uma grande Copa do Mundo. E um dos melhores jogos que nós fizemos, principalmente no primeiro tempo, e infelizmente o segundo tempo, como você falou. Nós tomamos 2 gols de bola parada, numa desatenção nossa. O Robinho deu as costas no momento da falta e eles acabaram tendo a felicidade da casquinha do Felipe Melo, o Júlio. E aquela ali, foi muito importante falar disso. Para falar com o Dunga, eu tinha que falar no ouvido dele, para ele escutar. Porque a vuvuzela era insuportável. Não dava pra gente escutar mesmo. Então, provavelmente, quando o Júlio falou, é minha, quando ele saiu, o Felipe não ouviu. E aí o Felipe tocou na bola, tomamos o gol e depois tomamos aquele... Já sabe que não pode deixar um atacante tomar a sua frente, dar a casquinha, porque isso é um grande problema. Eles acabaram fazendo o segundo gol. E tivemos a infelicidade depois da expulsão do Felipe Melo. Ali realmente acabou a nossa possibilidade de uma virada naquele jogo. Normalmente vence quem erra menos. Exatamente. Porque todos são muito bons. Né? E tu tem que estar assim, Fernando. Se nós precisamos estar focados num campeonato brasileiro, você imagina uma Copa do Mundo de 7 jogos, e que agora provavelmente deve ir para 8 jogos, por causa que aumentou o número de seleções. O foco tem que ser máximo. Essa é a diferença de 94. Tudo que poderia fugir do nosso controle, a gente minimizou. Por quê? Porque a gente teve uma grande experiência em 90. Isso é muito legal falar. Em 90, nós deixamos família entrar na concentração, amigos entrar na concentração, discutimos sobre premiação durante a Copa do Mundo. Você estava em 90 também? 90, estava. Nós tivemos discussões sobre se joga com 3 zagueiros, se joga com 3 atacantes dentro da Copa do Mundo. Não pode, essas coisas não podem acontecer. A gente não sabia quantos ingressos a gente ia ter, a gente não sabia quantas camisas a gente ia levar. O que aconteceu em 94? Primeira convocação. A gente decidiu, porque tinha eu, Dunga, Romário, Bebeto, uma galera que veio de 90, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, que até então Ricardo Gomes estava, ele foi cortado já na viagem que a gente fez já para a América Central lá, né? América do Norte e América Central. E aí a gente decidiu, vamos ter uma reunião e vamos determinar tudo que aconteceu de errado. Nós não vamos fazer isso. Então, o que a gente fez? Fizemos uma reunião e conversamos lá com o Parreira, com o Zagallo e com o Américo Faria, na época, e falamos o seguinte, nós não queremos discutir sobre premiação. Qual é o valor? X. Quantos membros nós temos na delegação? 40, junto com o chefe da delegação, que era o Mustafa Contursi. Tá terminando, né? Eu acho que é por aí isso aí. Não. Mas eu tenho um outro compromisso, mas assim, eu te prometo, meu irmão, a gente pode ter uma outra oportunidade de falar sobre tantas outras coisas. Mas para terminar, porque eu acho muito importante isso, o quanto um grupo vencedor, ele tem que, às vezes, antecipar os problemas que podem acontecer. Então a gente determinou ali, eram 40 membros da delegação, todos vão ganhar igual. Porque a gente, em 90, a gente teve um grande erro. A gente achou que alguns profissionais não eram dedicados em 90 e que eles não mereciam ganhar o mesmo valor que os jogadores estavam recebendo. E isso foi um grande problema que dividiu o grupo. Então a gente determinou ali que os 40 membros da delegação ganhariam o mesmo valor. Eu posso até falar o valor. Na época eram $80 mil. $40 mil da Umbro, $40 mil da CBF. Porque isso aí foi limpo, foi por dentro, não foi nada fora. Num valor em real. E todos, desde o roupeiro até o chefe da delegação, que era o Mustafa Contursi, ganharam 40 mil. Parabéns. $80 mil. Parabéns. Então isso fez a grande diferença. Determinamos que não entraria nem família e nem amigos, nem empresário, ninguém dentro do nosso espaço. Que a gente já viu que aconteceu isso em outras oportunidades, que aconteceu em 90 e a gente viu acontecendo depois em outras situações, até mesmo mais recentes, que eu até tive a oportunidade de aconselhar, eu falo, não deixa entrar
deixou entrar e dá problema, porque pode acontecer, a gente tá aqui com uma criança, pode ser que uma criança bata na outra e o pai brigue, a mãe brigue e dá um problema. Pode acontecer. Então determinamos todas essas coisas, não deixamos entrar ninguém, determinamos quantos ingressos, quantas camisas, qual é o valor que vai ser da premiação, e isso fez toda a diferença. E todos os jogos, os 7 jogos, até o jogo que nós jogamos, que foi o último jogo, meio-dia, que muitos falam que aquela seleção não era uma seleção tecnicamente, nós jogamos num sol de 40 graus, numa sensação térmica de 45 graus. A qualidade técnica com certeza caiu, porque a condição física também caiu. Né? Mas a gente, depois aí, a Globo passou, a Sport TV passou, durante o período de pandemia, a Copa de 94, e reconheceram, ao ponto do Galvão Bueno, por exemplo, pedir ao Zinho, numa situação dele, né, não sei, um documentário basicamente dele, ele pediu desculpas ao Zinho porque chamou ele de enceradeira, né? Diziam que o Zinho era enceradeira, só que o Zinho jogava o futebol que se joga hoje, como o Fluminense faz, essa paralela cheia, era o que o Zinho fazia, toca aqui, recebe, toca ali, recebe, vai do outro lado, era o que o Zinho fazia. Além de ajudar pra caramba. Muito, defensivamente. E era um cara construtor maravilhoso e finalizava muito bem. Então, assim, tudo isso foi solucionado porque a gente reunia nos 7 jogos para ver se tinha qualquer problema. Como não entrava fita, na época era fita de cassete, sim. Né? Não tinha internet, não tinha nada disso. Muita gente queria jogar Bebeto contra Romário. E até hoje isso acontece, infelizmente. Verdade. O que aconteceu? A gente reunia, falava, rapaziada, tem algum problema? Vamos resolver aqui. Se tem algum problema, qualquer brincadeira aí que alguém ficou chateadinho e tal, vamos entrar em campo amigos. E era o que acontecia. E por isso que esse grupo foi campeão. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Mandou um recado aí. É verdade. Tá aí, ó. Tá aí, se quiser aprende.